Não há saída. Não há nenhuma maneira de vencer minha guerra particular. Cada passo que dou é um passo pelo inferno. Essa é a introdução de uma coletânea de textos do Bukowski, que saiu na Holanda, que o próprio Bukowski escreveu, que tem aqui no Escrever para Não Enlouquecer, da LPM, que é uma coletânea de cartas que fica aí recomendada a leitura, diga-se de passagem. Eu tenho falado muito sobre nazismo e tal, e eu tenho percebido que as pessoas não compreendem direito a parada, não. E a principal incompreensão é a crença de que, primeira das coisas, entre tantas, né? A primeira delas é a crença de que a política resolve alguma coisa, seja ela qual for. Seja ela liberal burguesa, seja ela comunista, seja ela fascista, nazista. E essa crença de que a política resolve as coisas, ela parte de uma ignorância, se é que eu posso chamar de ignorância, na crença de que há uma ideia e que essa ideia é válida para todos. Não é. Se você for estudar, por exemplo, o nazismo a fundo, você vai perceber que, você vai ver que havia uma dicotomia e uma distância muito grande daquilo que era pregado e daquilo que se acreditava. Por quê? Aí eu tenho que remontar lá a Nietzsche. É preciso entender que existe, basicamente, duas estirpes de ser humano: o senhor e o escravo. E ser senhor e ser escravo não tem absolutamente nada a ver com cor de pele, com origem, né? Por exemplo, é alemão, é americano, é inglês, é francês, não tem nada a ver com cor de pele, não tem nada a ver com origem, não tem nada a ver com grana, absolutamente nada a ver com grana. Hoje é um grande exemplo, você vê as pessoas mais ricas do mundo, as pessoas mais poderosas, entre aspas, do mundo, nada mais são do que escravas. Aquele que não é dono de pelo menos um terço do seu dia, não adianta, é escravo. Tendo dinheiro ou não, sendo ministro do STF ou não, sendo dono de empresa ou grandes corporações ou não, ou mesmo se ele tiver alguma crença religiosa a qual ele realmente acredita e ele realmente se submete. É escravo. Né? E há essas duas estirpes de ser humano. O ser humano senhor, que é o ser humano livre, que é o ser humano que cria seus próprios valores, o ser humano que cria seu modo de existir, que vive por conta própria, nesse sentido existencial, ele cunha seus próprios valores, ele cunha seu modo de existir e vive diante da sua criação. E há o ser humano escravo, essa outra estirpe, que é o ser humano que não cria, que é o ser humano que vive de acordo com valores, com ideias, com sentimentos que lhe são dados. Ele vive de acordo com a manada, ele vive de acordo com o que é dado, com o que é trazido, ele vive por maioria de votos, ele vive por aderência ao que já existe. Você tem essas duas estirpes de seres humanos. Óbvio que elas vão se diluindo aí em diversas características, né? Mas no básico você tem o Senhor, que é o Criador, é o que vive de forma independente, individual, sozinho ele cria, e você tem o escravo, que é o que adere aos valores que já estão existentes e que vive pela manada, vive pela maioria de votos. Não por acaso o regime democrático atualmente é o regime do status quo. Não por acaso. Tendo isso como base,
é que você entende que, por exemplo, que quando você tem o nazismo e você tem aquelas falas, o discurso manifesto do nazismo, que é falado, você entende que a fala do nazismo não é necessariamente o que os cabeças do nazismo acreditavam, mas é o que as massas precisavam ouvir. Há uma distância aí. Por quê? Porque as massas são escravas. O que é bom para o escravo não é bom para o livre. E o que é bom para o livre não é bom para o escravo. Se você lê o Domênico Losurdo, o Nietzsche e o Rebelde Aristocrata, o Domênico Losurdo enfatiza bem isso no Nietzsche e que fica muito evidente no nazismo, que se pregava, leia o Anticristo, por exemplo, do Nietzsche, se pregava que havia a moral do escravo e a moral do livre, os valores do escravo e os valores do livre, um existir para o escravo e um existir para o livre. E as pessoas confundem isso. As pessoas vão estudar nazismo e quando veem os discursos, os ideais, as escolas, literalmente, né, a pedagogia nazista e aquela ideia, eles imaginam que aquilo é o que é. Que aquilo é o real, que aquilo é o objetivo a ser atingido. E não é. Aquilo era o objetivo para atingir as massas. Aquilo era o objetivo para dar... Peraí, deixa eu ligar aqui porque todo esse preâmbulo aqui é para eu falar sobre um negócio que está anotado aqui no notebook. Aquilo era para dar um caminho para as massas, uma destinação para as massas. Quem leu 1984, do George Orwell, que não é dos melhores livros dele, é um livro que eu inclusive não gosto, o 84, eu tenho ele aqui, ele aqui, ó. Até tenho ele guardado aqui no estantezinho daqui. Olha ele aí, ó. Quem leu esse livro aqui percebe uma coisa, um pulo do gato que tem aqui, que se não ficar evidente para você, lendo isso aqui vai ficar. Que é o seguinte, para estirpe escrava do ser humano, não faz diferença nenhuma o regime político, os objetivos da elite dominante da época, porque ao escravo cabe produzir. Produzir em aderência à moral, aos valores vigentes numa determinada época. Então, o escravo hoje ele é CLT. O escravo hoje ele é consumidor da indústria de incultura de massas. Do mesmo jeito que no período egípcio, o escravo seria adorador de Cã, sei lá, qual deus deles lá, e teria como objetivo fazer as coisas de egípcio e construir as pirâmides, e seja lá o que for. Do mesmo jeito que nos maias seria lá jogar aquela pelota lá que eles jogavam, não, tipo um basquete com o pé, e fazer aquelas caçadas, aquelas coisas, e ir lá nas adorações, onde se fazia sacrifícios humanos e tudo mais. No período da Idade Média, ele seria um servo, né, trabalharia naquele regime lá de servidão. Na Revolução Industrial, seria aquele proletário. Ele só vive o que tem, só produz. Para o escravo, para a maioria, para a massa, não faz diferença se é, como para falar do 84, se é da Eurásia, se é da Oceania, se é comunista, se é capitalista, e comunismo e capitalismo, uma discussão que eu tive com minha esposa esses dias, inclusive, né? São ambos regimes, modos de existir de origem judaica, que pressupõem o trabalho como o modo de existência humana, né? Só que o modo de existência humana que nós estamos falando aqui, igual eu estou falando, o capitalismo e o comunismo como frutos do judaísmo, são modos escravos. Modos escravos. Que não se confundem com o modo do Senhor.
Então, exemplo, já que eu puxei isso, quando o judeu inventa o cristianismo, ele não inventa o cristianismo para ele se tornar cristão. Ele inventa o cristianismo como uma forma de judaicizar povos não judeus, de submeter povos não judeus aos valores judaicos para melhor dominar. Ele não vira cristão. Da mesma forma, quando o nazismo cria a doutrina nacional socialista, cria a pedagogia nacional socialista, no qual se direciona as massas para isso ou para aquilo, quem são os mentores do nacionalsocialismo não seguem esses valores nacionais socialistas. Porque esses valores são para dar rumo, dar norte à massa, aos escravos. E eu vejo que as pessoas confundem muito isso, né? Tanto é que não uma, não duas, mas várias pessoas já me vieram falando: Adolf Hitler acreditava naquelas coisas assim, Dr. Joseph Goebbels acreditava naquelas coisas assim. Olha a vida que eles levavam. E aí que eu quero chegar no ponto do Bukowski aqui. Não tem revolução. Escuta. Não tem revolução que não seja fazer a sua própria revolução. A política não vai resolver nada existencialmente. Porque o que você faz existencialmente não passa pela política. A política, ela tá aí para dar saneamento básico, para construir estrada, para colocar polícia. Mas problemas existenciais, problemas de criação não resolvem, porque isso é uma coisa sozinha, individual. A questão da política é o que fazemos com o excesso de produção. O capitalista e o comunista usam o excesso de produção para investir na própria produção, para criar valor. Valor este que, como nós sabemos, é sugado pelo judeu, por meio das grandes corporações que existem hoje e por meio do sistema bancário, que foram os próprios judeus que inventaram isso. Lembremos que durante muitos e muitos séculos, esse tipo de lida com o trabalho era tido até como pecado, na época que pecado era igual crime, né? Usura e tudo mais era pecado. Pecado. Quem inventou, quem mexeu, quem tem essa força é o judeu. O mesmo judeu que inventou o cristianismo. O mesmo judeu que inventou pregar-se a humildade, a não opulência, o não sei o que lá, né? Aqueles valores cristãos que o judeu que inventou não segue. Do mesmo jeito, o nacionalsocialismo inventou toda aquela doutrina, toda aquela parada de massas, não foi para eles se massificarem, mas foi para massificar as massas, para dar um norte às massas. Então não confunda o que é a teoria para massas com o que é a teoria individual. Porque individualmente você só se safa por si mesmo. Você não se safa com os outros ou por maioria de votos aí. Você pode criar uma doutrina para destinar, falar assim, não, o excedente de trabalho vai ser gasto com obra de arte. Que eu gosto. Não, o excedente vai ser criado para a honra dos homens deuses. No caso lá do Egito, né? Vão fazer pirâmide, vão fazer essas construções, né? No caso dos maias, o excedente de produção vai ser gasto para que a gente faça os sacrifícios humanos, que a gente construa essas pirâmides, faça isso, faça aquilo. É o caso dos nossos povos originários aqui, os nossos índios. O excedente de produção vai ser gasto para nossas festas, para as nossas guerras rituais. Né? O judeu, o excedente de produção vai ser gasto na própria produção. Seja por meio capitalista, no qual o excedente de produção se concentra na mão de poucos, que são os detentores dos meios de produção. Então a produção, o excesso de produção retorna para a própria produção
para que poucos tenham mais e mais lucro, gere-se mais e mais dinheiro, e a finalidade do dinheiro é aumentar o dinheiro na mão de poucos. Sistema capitalista. Seja por meio do comunismo, no qual o excesso de produção volta-se à produção para que se aumente a produção e com o aumento dessa produção possa melhorar as condições de todos. Mas percebam, é a produção pela produção, em ambos os casos, né? Então, você tem uma doutrina para as massas e você tem uma doutrina para si próprio. Não confundam isso. Não confundam. Né? Você senta e vai assistir aqueles belíssimos filmes nazistas lá que a Leni Riefenstahl gravou, né? Do Olímpia, a Vitória da Fé, a Vitória da Vontade. Você vê lá, você fica até vibrando, né? Mas você tem que ter na cabeça que aquelas falas do Hitler, aqueles discursos do Hitler, aquelas propagandas que o Dr. Joseph Goebbels fez, os livros de filosofia, se você for ler, por exemplo, se você ler o Baumler, fica evidente, né? Evidente. Inclusive, Baumler está em fase final de revisão, tá? Estou esperando chegar o livro físico para eu revisar, e na hora que ficar prontinho eu falo para vocês, beleza? Já está aí, disponível. Mas fica muito evidente isso. Uma coisa é o que as massas devem ouvir. Outra coisa é o que você cria para si mesmo, senão se confunde. Então, se você é um entusiasta do nazismo, por aquilo... Essa bosta desse celular aqui deu atualização e cortou o vídeo, cara. É de fuder, hein? Mas vamos lá. Se você é um entusiasta do nazismo, por aquilo que o nazismo tinha de discurso manifesto, você é massa. Você é escravo. Você tem que ouvir a doutrina que outros falaram na sua orelha e seguir aquela doutrina massificada. Diferente é quem cria a doutrina e faz a roda girar. Né? Quem cria a doutrina e faz a roda girar é sozinho, é indivíduo. Pode até usar politicamente as massas para atingir seus próprios objetivos. Vocês entendem a diferença? E eu vejo que muita gente não percebe essa diferença. Muita gente é entusiasta das ideias pelos motivos errados. Mas por quê? Porque é de outra estirpe. Sem que perceba. Né? Eu vou dar um exemplo aqui bem significativo a respeito disso, que teve carnaval esses dias aqui, né? Carnaval. E parece que teve, né? Uma escola de samba, dá até vergonha de falar esses nomes, né? Teve uma escola de samba aí no qual as pessoas, sei lá, no qual as pessoas aí fizeram, né? Um samba enredo do Lula, presidente Lula. E nesse samba enredo deu polêmica porque houve uma crítica à figura da família tradicional, né? Que estavam dentro de latas, lá enlatadas. A família tradicional dentro de latas. E percebam que aí muita gente se ofende. Fica ofendida. E por que a pessoa se ofende? Porque ela não é ela mesma. Por si. Ela não tem luz própria. A luz só brilha no olhar do outro. Então qualquer questionamento que exista, uma escola de samba me criticou, isso seria motivo de elogio, não de ofensa. Mas essas pessoas não são si mesmas. Elas são o olhar do outro. Elas são a manada, o rebanho. Então qualquer elemento, por mais imbecil e idiota que seja, que questione o ser dela, ou que ela imagina ser o ser dela, ela se sente ameaçada enquanto existente, enquanto indivíduo. Que ela não é indivíduo, ela é a massa. Então qualquer elemento que estrague essa massa, ele já se sente assim. Agora imagine vocês, nós, né, que todas as nossas ideias são vilipendiadas desde o momento que você nasceu. Né? Você já nasceu vilipendiado pelo seu modo de ser, pelo seu modo de existir, pelo seu modo de pensar.
Imagine você que seja um simpatizante ou entusiasta do nazismo, por exemplo. Se você fosse se ofender do que as pessoas falam do nazismo. Você que é ateu, e sempre foi ateu, não ateu imbecil, ateu idiota, ateu da ciência, tô falando ateu. O tanto de ladainha, de bosta que eu sou obrigado a escutar desde que você nasceu. E você tá aí, né? Mas por quê? Porque você é de um estirpe diferente. Você se garante. Você cria o seu modo de existir. E o seu modo de existir é seu. Mesmo que seja você contra 7 bilhões de pessoas no mundo. É você contra 7 bilhões. Esses caras, não. Uma escola de samba faz uma piada com lata, os caras já ficam querendo morrer, né? Tem que ter essa diferença, tem que saber isso, né? Nas questões revolucionárias, aí vamos dizer assim, né? De embate ao status quo. Então, aí que você tem que ter essa noção mesmo. Uma coisa é boa para os escravos, outra coisa é boa para quem é livre. E você não pode misturar isso. Não é porque Hitler ou o Dr. Joseph Goebbels, ou seja lá quem for, Rosenberg, enfim, falou um pronunciamento para as massas que aquela fala é a verdade. Aquilo é a verdade que as massas têm que ouvir, a verdade das massas, não a sua. E as pessoas confundem isso, e é preciso não confundir, porque senão a coisa não anda. E diz de passagem, se você confunde isso, é um grande, gravíssimo sintoma e sinal de que você é lá de baixo. Você não é daqui de cima, você é de lá. Você precisa de alguém te guiar. E precisa dessa irmandade de guiados para que funcione. É muito evidente isso. E me assusta que são poucas pessoas que percebem isso, cara. Que não é precisa ser gênio para perceber, não. Domênico Losurdo, que é um comunista, percebeu. Bukowski percebeu. Várias pessoas aí perceberam e percebem isso, né? Bom, e eu fiz toda essa arenga, que demorou demais, diga-se de passagem, para que eu pudesse trazer alguns tópicos que eu andei anotando aqui. Que eu pensei em fazer um texto, primeiramente. Depois pensei, vou fazer texto não, vou fazer um vídeo. E aí fui tentando ordenar as ideias e percebi que não estava rendendo a ordenação, não. Então eu vim trazer, assim, de forma livre e aberta. Que é o seguinte, cara. Agora eu vou ler, que eu escrevi várias coisas ali, né? Revolução, né? Tem aquela fala do Marighella, né? Não se faz revolução sem o Führer na mão. Será? Não acredito, cara. Você tem que fazer a sua própria revolução. Isso é fato. Você tem que fazer a sua própria revolução. E cada um nos seus meios, nos seus termos. A Revolução Nacional Socialista, por exemplo, o nazismo, tem todo um contexto histórico para ele ter surgido, né? Muita gente fica tentando entender como que pode eles terem criado a SS, a SA, sendo que existia a Wehrmacht, né? O exército alemão. Aí você vai estudar que na Primeira Guerra a Alemanha perdeu, tomou aquela sapecada, ficou proibida de ter exército, então as fileiras do exército se tornaram aquele Freikorps, que era uma espécie de mistura de polícia com exército informal, que combateu as tentativas de revoluções comunistas que aconteceram na Alemanha. Você começa a entender que havia todo um contexto, toda uma organização em ebulição ali, que precisava de alguém unir aquilo e dar uma direção, que foi o caso do nacionalsocialismo, foi o caso do Hitler e a trupe dele. E mais uma vez eu digo, por isso uma coisa é o discurso para as massas, outra coisa é o que é. Vocês têm que entender isso, é muito diferente, é muito distante. Nietzsche vai dizer, o cristianismo é ótimo para o escravo. Precisamos manter o cristianismo para o escravo. É a religião, a filosofia, a ideia do escravo. O escravo tem que ser escravo cristão, uma beleza. Agora, nós não somos escravos, nós não somos cristãos.
Tem essa distinção, essa distância. Né? Então, primeiro você tem que entender. Por isso, hoje, a revolução, cara, é individual, é solitária, é sozinha. Você não vai fazer com o seu amiguinho, com o seu coleguinha, com o professor, com teoria. Eu pensei bem, cara, hoje nós temos que fazer uma mistura dos dois maiores perigos que o século XX enfrentou. O século XX, burguês neurótico, obviamente, né? Do escravo, das massas, do judeu. E diga-se de passagem, o judaísmo é isso também, né? O cristianismo é para os escravos, o judaísmo é só deles. É diferente. Né? Mas quais são os dois maiores perigos? O nazismo e os hippies. E o hippie é perigosíssimo. Óbvio, o hippie na sua essência. O hippie, por exemplo, que o Bukowski foi na década de 30 e 40, antes que se existisse, né, antes de existir o movimento da contracultura e tudo mais, e que depois foi abocanhado pelo sistema, né? Abocanhado na forma de crimes, aí como Charles Manson era hippie, olha que perigo, colocava nazismo na testa, socorro, né? Charles Manson, né? E por meio do encampamento, né? Criou-se um produto hippie, né? Nós estamos falando do hippie na sua essência, o hippie como uma recusa ao sistema, uma existência contrária ao sistema, quebrando os valores do sistema, né? Tem que fazer essa mistura. É um hippie nazista, cara. Um nazi hippie, hippie nazi. Seria mais ou menos isso. Bom, eu já falei, né? Já há uma disputa pela minoria de senhores, né? A disputa que se tem hoje é dessa minoria de senhores, essa disputa geopolítica, né? No qual os verdadeiros fontes de poder hoje são as grandes corporações, por meio não da grana, mas da tecnologia. Os que detêm a tecnologia disputam nós, os escravos. Aqui eu digo escravo no sentido geopolítico, né? Não fisiológico. Mas nós, os escravos, são disputados aí por essas grandes corporações, né? Que criam necessidades. E o poder hoje está na tecnologia, no conhecimento, não é simplesmente financeiro. O poder é tecnológico, né? A gente não tem nem noção do quão infiltrado o nosso existir está da tecnologia do pessoal, né? Como que eles eliciam pensamentos, comportamentos, a gente não tem noção disso. Enfim, eu falando assim vai falar que é teoria da conspiração, né? Mas como a questão das doenças, a questão do clima, tudo isso é manipulado para que a gente vá para cá, para ali, para aqui, para lá, né? Isso tudo é por meio da tecnologia. A tecnologia é o poder. A tecnologia é o inimigo, no sentido concreto, né? Bom, e aí tem essa disputa. E onde que a gente entra nessa luta? Né? Primeiro, não há esperança com as massas, tem que ter claro isso, com a multidão. Então não adianta fazer política, vamos montar partido político, vamos conscientizar. Se você fizer essas coisas, você está entrando no esquema deles, né? A massa é a mesma sempre, igual no 1984 que eu falei aqui. E tem uma função exclusiva de produção. A massa não guia nada, a massa é guiada. Isso, os próprios comunistas tinham plena consciência disso. Os próprios comunistas, repito, tinham plena consciência disso. Você leia lá o Lenin, ele vai dizer, a revolução proletária tem que ser feita contra os próprios proletários. A massa é guiada, a massa não guia nada. A massa não liberta, eles são libertados. Entre aspas, libertados, né? Não há esperança na resolução política dos problemas. Política não resolve nada, cara. Quando se pensa em política no sentido liberal burguês, então, aí é que não resolve nada mesmo, né? Democracia, eleições, partido. Não, vamos fundar o partido do não sei o que das quantas, vamos resolver. Igual eu vejo, né, algumas iniciativas de boas intenções, de boa intenção, o inferno tá cheio, por exemplo, na defesa dos homens perante a misandria,
no sistema, na defesa dos brancos perante o racismo que existe contra os brancos nos sistemas institucionais e tudo mais, né? São iniciativas de boa intenção. Mas como diz, de boa intenção o inferno está cheio. Porque essas iniciativas, elas partem do pressuposto de que o status quo é correto. Elas partem do pressuposto que existe justiça, que existe verdade, e o que está acontecendo é que movimentos impedem que a justiça aconteça, que a verdade aconteça. Quando os nossos inimigos é justamente esse conceito de justiça, de verdade. É o que aconteceu com a questão da luta pelos direitos civis dos negros, que ocorreu nos Estados Unidos na década de 60 ali, né? E que disse libertador e não sei o que, quando na verdade aquela luta ela só reforça o status quo. Porque aquela luta, o que ela diz? É um negro falando, eu quero ser tratado como branco, eu tenho direito de ser tratado como branco, eu tenho os mesmos direitos do branco. Como se os direitos do branco fosse algo a ser buscado, quando na verdade é algo a ser destruído. Então essas lutas, elas, sob a máscara de tentar defender determinados grupos, determinados indivíduos, determinadas políticas, na verdade, elas reforçam o status quo. E não tem nada de revolucionário nelas. Nada. Por isso que eu falo, de boas intenções o inferno está cheio. E isso aqui é um inferno, porque você está lutando pelas massas, do jeito das massas, ao estilo das massas. Por isso, o Kaczynski no Bata Onde Dói, e aqui no livro dele também da Sociedade Industrial e Seu Futuro, ele diz muito bem, você precisa fazer uma transvaloração dos valores, você tem que lutar com valores diferentes. Porque enquanto você estiver lutando pelos valores deles, você está reforçando o modo como eles são, o modo do status quo. Né? Então, iniciativas de política nesse sentido aí são a maior furada, cara. Mal furado. Como diz os anarquistas, né? Se votar mudasse alguma coisa, se votar fosse perigoso, seria proibido. E não é proibido, muito pelo contrário, é incentivado. Existe uma justiça própria para isso. Então não é por aí o caminho de mudança. Né? O Reich, o Wilhelm Reich, quando estudou a Revolução Russa, no livro A Revolução Sexual, ele mostra direitinho isso aí. Direitinho. Porque, remetendo aqui a uma carta do Bukowski, que eu tinha que ter anotado, mas esqueci, é preciso mudar o indivíduo. Mas para que se mude o indivíduo, é preciso que exista um indivíduo. E as massas não são indivíduos. Então você pretender alguma mudança pelas massas, com as massas, é fadado ao fracasso. É o que aconteceu na Revolução Sexual. Quando houve a Revolução Russa, eles foram lá e aboliram o casamento, aboliram o crime de adultério, aboliram o crime de homossexualidade, que era crime na época. Só que os indivíduos continuaram os mesmos, a cultura continuou a mesma, os valores morais continuaram os mesmos. Resultado, em menos de 3 anos, voltou o casamento, voltou o crime de adultério, voltou o crime de homossexualidade. Por quê? Porque não adianta você querer pegar uma moral dos senhores e impingir nos escravos. Porque os escravos são escravos, os escravos vivem com valores escravos, os escravos têm um modo de existir escravo. E não é de supetão você chegando e falando, não gente, ó, vocês podem viver de forma diferente, vem comigo. Porque a fisiologia do senhor é uma, a fisiologia do escravo é outra. Então não adianta. A Revolução Russa, leia lá a Revolução Sexual do Wilhelm Reich, vocês vão ver. Falhou por isso. Porque tentou-se impingir aos escravos uma doutrina, uma cultura, um modo de existir de senhores. E isso não é possível. E o que acontece no final das contas? Os escravos impõem a sua moral de escravos em cima dos senhores, nivelando tudo por baixo, que é o que a gente vive hoje. Que hoje você tem aí os donos do mundo, exemplo, Donald Trump, Elon Musk, o cara da Meta, Jeff Bezos, né? Os caras que têm muita grana, que têm muita tecnologia,
tem muito poder, tendo uma vida igual do catador de papelão aqui. Os valores são iguais, a igreja que segue são iguais, os objetivos de vida são iguais, eles são iguais. A única diferença é que um tem grana e poder e o outro não tem. Mas se os dois sentar para conversar, os dois se entendem, porque são iguais. Por quê? Porque a revolução escrava nivelou por baixo, transformou todos em escravos, transformou todos os homens em judeus. O que é homem hoje? O que é o ser humano? O ser humano médio, o homem médio, a dignidade da pessoa humana. Quem é esse humano? Quando se diz pessoa humana, quem é a pessoa humana? É o judeu. Os valores judeus. Nivelou por baixo. Então, não há revolução com as massas. Não há solução com as massas. As massas podem ser usadas. E para isso elas devem ser iludidas. É preciso criar uma verdade para as massas. Para que as massas sigam aquela verdade. No Egito era um, na Idade Média era outro, no nazismo era outro, e no nosso sistema atual é outro. Você não vai com as massas. Você faz as massas trabalharem para que você consiga. E esse é que é o sentido, né? É preciso pensar como Nietzsche, como o nazismo e como pensam os próprios judeus. Existe uma realidade para as massas e existe uma realidade para a minoria de senhores. O que é bom para as massas é mal para a minoria. E vice-versa. Vejam o que os judeus fizeram. No caso do cristianismo, como eu já disse, né? Há os valores para as massas, o modo de viver das massas, a religião das massas, que é o cristianismo e suas ideias, né? E há os valores dos senhores, o modo de viver dos senhores. E, no nosso caso, né, a falta de religião, né? Nós não temos religião, que inclusive é um dos pré-requisitos aqui, cara. Se você tem religião, você já está fora. Se você já teve religião, você está fora. A pessoa que tem essa ideia de religião, seja lá qual religião for, ela já está fora do esquema do negócio. Ela já é escrava. É um sintoma, assim, e que não tem cura, tá? Sinto muito, não tem cura. Não tem cura não. Porque é uma questão de fisiologia, cara. Questão de fisiologia, né? Deixa eu ver aqui. Como eu já dei a letra, não há esperanças com a tecnologia, cara. A tecnologia é um mal que o ser humano precisa extirpar. A tecnologia, entre tantos males, permite, por exemplo, a superpopulação. Há supérfluos demais no mundo, há gente demais no mundo à toa. À toa que eu digo, sem razão de ser. A tecnologia permitiu isso. A revolução tecnológica trouxe um aumento de ser humano na Terra absurdo. É preciso extirpar isso. A tecnologia é a forma mais brutal de escravização humana. O Zaratustra ele escreve, né, nos grandes acontecimentos, o Nietzsche escreve no Zaratustra, né, que há supérfluos demais e para esses foi criado o Estado. Vamos mais longe, para esses foi criada a tecnologia. A tecnologia é uma forma de preenchimento do vazio das massas. É uma forma de regulação de suas fisiologias falhas. Questão de dopamina e tudo mais. A tecnologia, ela se imbrica no falho de tal forma que o existir do falho passa a existir junto com a tecnologia, conforme a tecnologia, né? A tecnologia cria necessidades artificiais que só podem ser suprimidas por ela mesma. E a tecnologia é detida e monopolizada por poucos. E a tecnologia está vindo fazer a substituição da religião no sentido antigo. Porque se a religião antes era o que dava o valor à vida, porque a vida que é tida como sem valor, como falsa, mentirosa, uma prisão, todos esses adjetivos que os falhos têm, porque não basta tomar um café e sentir o gosto, né? Nossa, que delícia o café. Eles não têm capacidade para isso. Eles têm que pensar que há uma justificativa, um porquê fora do existir. E a tecnologia está vindo substituir esse fora que antes era uma entidade, Deus divina tal,
com um transhumanismo, né? A ideia de que o ser humano vai superar a morte, a doença, a ignorância, a burrice por meio da tecnologia. É o mesmo papel que a religião ocupava e ainda ocupa, né? Tá aqui, nós estamos nessa fase de transição, né? Que o além-vida justifica a vida agora, justifica a ignorância, que o além-vida anula a doença, a morte, porque nós não morremos de verdade, nem adoecemos de verdade, é o corpo que adoece, né? A alma, nós mesmos continuamos na ideia desses doentes fisiológicos aí. E a tecnologia vem para substituir isso. Não é mais Deus nem céu, mas é a consciência que vai passar por pendrive, é o avanço médico que vai impedir o envelhecimento. Percebam, é a mesma agonia da vida que movimenta a tecnologia e que movimenta ou movimentava as religiões. Então a tecnologia é um grande inimigo a ser combatido. Ted Kaczynski já havia levantado essa lebre há algumas décadas e hoje as leituras sérias do nazismo identificam também a exaltação e o entusiasmo com a tecnologia que os nazistas tiveram como um erro, um grave erro, que precisa ser corrigido. E nós vamos corrigir isso, né? Nós, assim, eu ou você, né? Nós, eu falo no sentido bastante, sendo bastante condescendente, né? Eu quero dizer eu. Continuando aqui nas minhas anotações, né? Eu já falei da questão do identitarismo, a questão, por exemplo, da luta civil pelos direitos dos pretos lá nos Estados Unidos, que significa um embranquecimento do preto, uma aceitação do status quo branco como o ideal, né? Nós queremos participar, nós temos que ser tidos como iguais, nós temos que ter esses direitos, que é um lado contrário, nós temos que derrubar esses direitos, nós temos que derrubar essa parada e não fazer parte. E é isso que eles não entendem. Por quê? Porque são escravos e querem ter a dignidade de escravo branco, né? Ao invés de eles terem a sua própria existência preta. Esse aqui é o ponto, né? Pensar em mudanças dentro do sistema é lutar a favor deles, jogar o jogo deles. É preciso bater onde dói, como diz o Unabomber, né? É preciso lutar com valores diferentes, criar valores diferentes. A transvaloração de todos os valores do Nietzsche. E essa transvalorização se dá individualmente, não se dá coletivamente. Não tem política, não tem eleição. Vai fazer lá a Assembleia Constituinte de Valores, vamos votar os valores, vamos definir os valores agora. Não é assim. O valor é um brilho que vem de dentro para fora. E por isso, como diz o Bukowski aqui, é uma luta perdida. Mas que quem tem vai lutar e vai perder. E perder essa luta vale mais do que uma vitória no campo deles, porque o campo deles não é nosso, os valores deles não são nossos. Então ser derrotado no valor deles é vitória. E essa luta se faz sozinho, não se faz coletivamente, não se faz coletivo, né? É preciso ir além do bem e do mal. Além do bem e do mal. Muito além. E por isso que o revisionismo do nazismo é ridículo. Porque o revisionismo do nazismo, ao invés de pensar, porra, eles foram além do bem e do mal, velho. Eles não estavam nem aí. Eles meteram o pé mesmo e foram além, cara. Foram além, meteram o pé pelas mãos, mas foram além do bem e do mal. Eles criaram seus próprios valores e foi. Aí o revisionismo vai dizer, não, o nazismo não era mal, não, era bom. Queria trazer o bem. Ou seja, joga o nazismo na lama dos esquemas comuns, né? Por isso que eu sou totalmente enojado com essa história de revisionismo aí, cara. Óbvio que inventaram 1 milhão de mentiras sobre o nazismo. Do mesmo jeito que inventam 1 milhão de mentiras em toda guerra que acontece, né? Quem é vencedor escreve a história e ponto final. Isso aí, qualquer imbecil sabe disso. Qualquer imbecil sabe disso. Mas não vamos, com isso, jogar o bebê fora, né? Com a água suja, não. Para com esse negócio de revisionismo. A vantagem é que foi além do bem e do mal. Rompeu o esqueminha neurótico, burguês, cristão, judaico de bem e mal. Essa é a vantagem. Se for mais um bonzinho, ai, fez fazer o bem, tá sendo caluniado. Então não vale.
Então é bem uma bosta que os outros. Não merece ser desprezado. Mereceria, né? Porque não é. Os donos, a minoria de senhores, já faz isso. Eles já vivem além do bem e do mal. Eles criam o bem e o mal, que as massas seguem e tomam como verdade, como objetivo de vida. Então percebam, nós fazemos parte dessa minoria. Só que nós não temos os meios de impingir a nossa criação às massas. Tal qual, por exemplo, o nazismo teve os meios de fazer isso. E hoje as grandes corporações têm um meio de fazer isso. Criam o bem e o mal, criam, né, por meio do poder, inventam o bem e o mal que é seguido. Nós estamos nesse esquema de disputa de bem e mal. Mas nós não conseguimos impingir o nosso bem e mal às massas. Por isso que a gente vive solitário. Por isso que a revolução hoje é uma revolução sozinha. Né? Os movimentos pelos direitos civis não são movimentos revolucionários, são movimentos status quo que querem se enquadrar no esquema branco, tá? Já falei. E aí, como eu ia dizendo, nós estamos sozinhos, cara. É um movimento solitário. Sozinho. Sozinho. E agora tem algum manual de instruções aqui, se é que eu posso dizer assim, que é mais dando o meu relato. O primeiro ponto é, você não pode bater de frente. Porque se você bater de frente, você tá fudido. Se você bater de frente, você vai ser exterminado, cara. Você vai parar no manicômio, no presídio, e vai ser forçado a fazer o que eles mandam, do jeito que eles mandam. Se você bater de frente, você vai perder. É preciso encontrar meios diversos para se passar ao largo daquilo. Né? É preciso se calar, às vezes, para ser melhor ser ouvido. Você tem que se calar para ser melhor ser ouvido. Vários exemplos eu dou aqui, ó. Por exemplo, servir o exército. Servir o exército. Se você não for lá, você não consegue os documentos que você precisa para poder, né, ter sua vida civil aí. Só que você tem a escusa de consciência, você tem a possibilidade, caso a escusa de consciência der zica, de você utilizar os próprios meios judiciais aí para que você tenha o seu direito à não prestação do serviço militar obrigatório, porque o obrigatório é o alistamento. O alistamento é obrigatório. O cumprir o serviço militar não é, tanto é que tem a prestação alternativa. Nós temos que correr atrás disso aí, você não vai se submeter a isso. Outro exemplo, eleições. Você é obrigado a estar cadastrado lá no TSE e fazer o trâmite das eleições, mas você não é obrigado a votar. A última eleição que eu votei foi em 2010. Não voto. Acabou, justifico todas. E se eu tiver que ir lá, eu vou lá, aperto qualquer bosta. E detalhe, eu fui servidor público de prefeitura durante muitos e muitos e muitos anos. E nunca votei numa eleição municipal. Poderia pensar, nossa, interesse meu, vou votar aqui no vereador. Não, não voto, cara, e ponto final. Agora, eu não posso simplesmente não me alistar no TSE, ou não votar, não justificar e largar tudo para lá. Por quê? Porque o sistema vai me massacrar. Eu preciso daquele documento para ter uma existência. Mas para eu ter o documento, eu não preciso me submeter. Vocês estão entendendo? Você precisa arrumar meios alternativos para não estar sujeito ao sistema. Porque o título de eleitor e tudo mais é um pedaço de papel. Um pedacinho de papel. Você tem aqui, ó, um pedacinho de papel. Não quer dizer que você faz parte do sistema. Vocês estão entendendo? Você precisa saber o que você tem que fazer para sair fora. Não ter o título não quer dizer nada. Tem que estar na sua cabeça, individual, no seu existir. Você saber que aquilo não faz diferença nenhuma, que aquilo é uma palhaçada, um teatro horroroso. Vocês estão entendendo? Mas você precisa do papel. Então você dá um jeito de arrumar o papel e burlar o sistema. Que é o quê? Não vota. Eu não voto. Desde 2010 eu não voto, não participo disso. Estou fora. Estou fora. Estão me entendendo?
Né? O exemplo do exército aí já falei, né? Você precisa do papel, você que é homem, precisa do papel. Mas você não precisa ir lá prestar serviço militar, não. Tem meios para você para você se esquivar dessa palhaçada aí. Né? Tem meios legais, inclusive. Você vai estar com o papel do mesmo jeito. Você precisa usar isso, você precisa saber isso. Né? Adianta eu chegar lá na porta do quartel, fazer manifestação, protesto, não vou, isso, aqui não adianta bosta nenhuma. Você tem que ir atrás do seu objetivo. Seu objetivo é ter o papel. Você vai ter o papel sem prestar o serviço. Igualzinho a eleição, você vai ter o papel sem votar. Né? Deixa eu ver aqui. O importante é salvar a si mesmo. Os outros que se lasquem. Se você não salva a si mesmo, você não salva nada. Eu anotei aqui um exemplo. Uma família religiosa, hein? Não quis dar vacina pro filho. Não vacinou o filho. E ainda fez discurso. O que aconteceu? Chamaram o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar comunicou ao Juizado da Infância e Juventude. O juiz determinou que seja dada a vacina na criança e foda-se. Não só dada a vacina na criança e foda-se, como acompanhamento do CRAS, da assistência social e tudo mais, que o Ministério Público opinou por isso, o juiz acatou, para que a família seja bem acompanhada, seja bem doutrinada, seja bem goela abaixo. O que adianta? Não teria outros meios muito mais fáceis, muito mais simples, né? Quer ver um meio muito mais fácil, muito mais simples de não dar a vacina para criança? Vai trabalhar. Que aí você não precisa de Bolsa Família. Que aí você tira o seu dinheiro lá e não precisa de ficar comprovando cartãozinho de vacina. Tá vendo? Simples. Agora, se você for bater de frente, tá aí a polícia para te obrigar a tomar vacina, cara. Eles te tomam até sua criança. Tá lá no ECA. Então, não adianta bater de frente. Tem que ser inteligente, tem que ser esperto. Porque o seu objetivo é fazer graça batendo de frente, ou o seu objetivo é conseguir viver da forma que você entende que é a melhor? Vocês estão entendendo qual que é a parada? Não é possível salvar os outros. Libertar os outros. A maioria é escrava. Vive de maneira indiferente. Independentemente do mundo, da cultura, etc., eles são os mesmos. Seja no feudalismo, na Grécia Antiga, na África, na Revolução Industrial, no Egito dos faraós. A estirpe humana de escravo é igual, e vai viver, vai trabalhar, ele é uma massa amorfa. Independente da época e do tempo, ele vai estar ali, sendo explorado, trabalhando. Porque essa é a razão do existir dele. E ele não cria ideias, pensamentos, fundamentos diferentes. Ele vive o que está ali naquele momento. E vive, vai vivendo. Então não adianta você achar que a salvação vai estar ali, ou que você tem que salvar, ou pensar como pensam os anarquistas e os comunistas, de que não, eles falta de cultura, falta de conhecimento. Se eles tiverem o conhecimento e a cultura, eles vão tomar consciência e vão ver. Não é questão de consciência. Não existe uma verdade objetiva nesse sentido no qual as pessoas se aproximam ou não. A verdade é criada. E a verdade deles é aquela. E ponto final. É a dignidade do trabalho. Né? É trabalhar, seja em qual regime que for. É só isso que ele sabe fazer. Trabalhar e aderir ao status quo que está aí. Aderir aos valores, à religião, enfim, ao que tiver aí. Você pensar que a salvação vai vir por aí, você está fudido. Você não vai encontrar salvação nenhuma. Você vai encontrar a danação. É o fim. Né? Poderia estar adorando a Nu e construindo pirâmides. Como hoje adoram um Deus judeu e creem no CDB, creem no banco, creem na índice Dow Jones, Nasdaq, mercado, a bolsa de valores sobe, o dólar comercial está a tantos por cento. Eles acreditam nisso. Do mesmo jeito que na Idade Média estaria acreditando em anjo, em arcanjo, em sorte, e na Grécia estaria acreditando em Pandora, em não sei o quê. É isso, cara. É isso. Eles vivem o que tem para ser vivido, o que lhes é dado. Independente da época, do tempo.
Não interessa. Amanhã podem estar adorando o Deus Ciência e gerando energia com seus próprios corpos para o funcionamento de uma IA. Pode ser. A IA vai solucionar, a IA vai trabalhar para nós, mas a IA precisa de energia, então como é que faz? Ué, o ser humano está parado mesmo? Vamos fazer, o ser humano dá energia para a IA. Como? Não sei, através da digestão, andando numa esteira, sei lá. Pode ser o futuro, né? Outro dia nós estávamos conversando de Matrix, eu pensei, caramba, acho que Matrix é cada dia mais próximo, né? Bom, esse vídeo esticou demais, então eu vou continuar ele no outro dia, numa parte 2 aí, que eu sei lá quando que sai, beleza? Era para fazer um vídeo inteiro, mas ficou o assunto muito, rendeu demais, e chega por hoje, depois nós continua. Eu vou falar aqui sobre esse assunto aqui, da revolução individual. Como que você pode fazer? Você tem que inventar seu jeito, né? Eu vou dizer o que eu faço para mim, que é a segunda parte, beleza? Falou!